E nós vamos hoje abordar o 14º capítulo, que é a edificação cristã. Lembro a todos que tem 2 capítulos para serem apresentados que estão faltando. O de Renato e o de Daniele. Eles vão dar o melhor momento para apresentarem isso, né? Então, para a gente ir se aclimatando, vamos ler uma mensagem do livro O Espírito de Verdade, por Chico e Valdo Vieira. O capítulo da lição é a 19, que diz: guarda-te em Deus. E nesse momento que nós passamos, é muito importante. Baseado no Evangelho, segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 6, item 8. Lembra-te de Deus, para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio, porque a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecidos por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos das nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-te às dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mas solitários, e tu mesmo, na provação e na miséria, que lhes vergastam as horas e lhe crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Assim, seja qual for a dificuldade, recorda-te, o todo misericordioso, que não nos esquece. E abraçando o próprio dever como sendo expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Emmanuel. Então, com essa leitura, convido a todos aqueles que desejarem fechar os olhos, nesse sentimento de gratidão, elevemos os nossos pensamentos ao alto, buscando, mais do que nunca,
resguardarmos na divina providência, que o Pai nos enseja e que nos descortina à medida que avançamos em compreensão autônoma e racional do seu amor, da sua lei, que acolhe a todos o mesmo âmbito amoroso, com as mesmas premissas de que um dia todos nós seremos anjos. E a caminhada é longa e não é passiva, é atribulada e cheia de dificuldades inerentes ao estado evolutivo de cada um. E por estarmos em aprendizado, sejamos os seus alunos diletos, dedicados a buscar em seu Filho, Cristo Jesus, a expressão máxima do amor que se fez sobre nós, o Verbo que se tornou matéria, o príncipe do amor, em que o seu reino jamais tiver fim. Assim, consolidados e reabastecidos pela misericórdia divina, busquemos agora nas lições, solicitando ao Senhor que abone o nosso facilitador da noite, para que sua fala nos chegue, prova e construa em nossas mentes um novo elan, na busca incessante desse novo alvorecer. Assim sendo, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e tua permissão santa para iniciar os trabalhos desta noite. Eu passo a palavra a Silvio, peço a todos que fechem os seus microfones e vamos dar início ao capítulo 14 da obra que está em estudo A Caminho da Luz, a edificação cristã. Silvio, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos, que é do Grupo Emanuel, né, que está realmente mergulhando nessas palavras desse Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, para refletirmos sobre o sol das nossas almas, né? Jesus, o Cristo de Deus. O Cristo que nos convida a sermos Cristos. E esse convite é para que encontremos a facilitação para o mais breve possível chegarmos a essa condição de espírito uno com Deus. É interessante observarmos que quando a gente atende a esse convite, quando a gente aguarda esse momento de ser uno com Deus, a gente fica nos imaginando próximo a Deus. Mas quando se chega à condição crística, o próximo é distante. E ao mesmo tempo, quanto mais está distante, está mais próximo. Deus é a fonte. Nenhum filete d'água, ela volta à fonte. Ela vai ao grande oceano. Cada vez mais que adentramos nos conhecimentos, nas verdades, não só como processo consciencial, mas vivencial, nós estamos fazendo esse caminho para o grande oceano. Jesus de Nazaré, quando aceitou a vinda dele entre nós,
ele distanciou-se de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele estava cada vez mais em Deus. Ele deixou os espáramos maior para vir a um mundo de prova e expiação, recém-saído do primitivismo. E a nossa, cada vez mais que a gente adentra-se a Deus através de Jesus, a gente mergulha, vai seguindo o rio para o grande oceano. E iremos a distâncias imensuráveis levar as verdades divinas a muitos que, como nós, fomos primitivos, estamos em crescimento e, assim, ao chegar à consciência crística, iremos também vivermos a nossa missão. Trabalho aqui não falta, movimento aqui não falta, ideia, ação aqui não falta. Cada vez mais que a ciência se desdobra no cosmos, na cosmologia, ficamos estonteados com o número de mundos, galáxias com trilhões e trilhões de sóis, aglomerados de galáxias com milhões de galáxias, outras até com bilhões de galáxias, num só aglomerado. Isso, o universo observável. É muito trabalho. É muito. Não dá para conceber, porque ainda estamos nos primeiros movimentos do filete da fonte. E nesse deserto em que nos encontrávamos, em que nos encontramos, não estamos à busca de um copo com água. Não estamos à espera de um barril, de um fosso, de um rio. É necessário a fonte. E Jesus nos leva à fonte, a edificação cristã. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. Os primeiros cristãos. O nosso passo para tornarmos-nos cristãos, será que já começamos a dar? Será que nós podemos assumir a identidade crística em nós? Lembremos, pois, a advertência de Bezerra de Menezes, quando ele afirma, e há uma lógica bem clara, há uma coerência, é só observarmos, analisarmos a nós mesmos. Não falo os outros, a nós. Há muitos cristãos sem Cristo. Então, falarmos dos primeiros cristãos, a gente remete lá ao passado, mas será que ainda não é tão presente? Será que não é tão presente? Emmanuel nos leva a essa reflexão que nos chama a uma responsabilidade imensa. Porque nós necessitamos, é inerente, a força, o poder. Estamos destinados ao poder. Muitas pessoas temem o poder, mas é nossa destinação o poder. Observe que o próprio Jesus nos chama a atenção desse poder em nós, que se for do tamanho de um grão de mostarda, nós temos a possibilidade e a probabilidade de transportar montanhas. Mas só que, até um certo momento desse passado, não muito distante, há 2000 anos atrás, como hoje, nós só conhecíamos o poder da força física. E Jesus traz esse poder, o novo poder, o poder da paz, que é
completamente inverso do que buscamos na força física. É a força da mansuetude, da harmonia, do pacífico pacificador. A força, esse poder, o poder da humildade, o poder da simplicidade, que antes a leitura, como hoje, a leitura do simples e do humilde é de que não vale de nada, não tem poder algum diante das nossas consciências lineares, dos nossos hábitos de não abrirmos mão dessa força física, desse poder físico, o poder do balaço, ao invés do envolvimento harmônico e amoroso. Sim, esse poder chega ao ápice no amor. E, evidentemente, a maior faceta do amor é a caridade. É vivermos essa compaixão, esse eu não tenho a mim ou para mim. Eu nada tenho. Como ele assim se virou? Eu nada tenho, mas é nesse momento que tudo ele possui. Aí onde está o processo daquela sede que nós sentíamos nas grandes questões que nenhuma filosofia respondia. Porque quanto mais o poder físico, abre-se lacunas, abre-se verdadeiros cânions dentro de nós e que a gente não... Nenhum movimento físico consegue, pois, a ponte ou mesmo aterraplanar esses cânions. E ali, o que imperava na maior filosofia, em todas as filosofias, principalmente aquelas em que nos chamava a grande e a realidade para com Deus, era na filosofia do medo. Um Deus dos exércitos, um Deus que não perdoa os seus inimigos, que se vinga deles. Um Deus parcial. E aí, ele traz essas verdades, mas uma verdade em que pode passar o tempo que for, mas elas não passarão. Jamais. Jamais. A verdade é que todas as nossas angústias, todas as nossas questões, ele conseguiu nos dar uma resposta que, se a vivermos, nós sairemos desse processo de dor, de angústia, de ignorância, e cada vez mais mergulhamos nessa fonte e passamos a ser rios. Em primeiro instante, valas, riachos, lagos, lagoas, rios, e os espíritos puros, o oceano. Em todo esse oceano de amor. E essas verdades, essa pureza que ele nos convida a abdicarmos aos costumes velhos, antigos, que não cessava jamais o processo primitivo, olho por olho, dente por dente, mas perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, a gente pode, como Pedro, ter a capacidade de só perdoar 7, 3, 5, ele disse, não, que seja, quanto mais extenso for a sua capacidade de perdão, mais liberdade você terá.
Evidentemente, porque aquele poder que nós vivíamos aquele instante do olho por olho, dente por dente, o tempo que queria para poder eu saciar minha sede de vingança porque me tiraram o olho, eu tirar o olho de outro, tinha que ser através do poder físico. E a gente sabe que esse poder físico, ele tem um tempo, porque nós vivemos hoje a consciência dentro da ciência de que no físico é uma matéria e toda matéria é um composto e tudo que é composto se decompõe. Então esse poder há de se decompor. E ele nos leva a um poder infinito dentro do que nos é possível infinito, não o infinito divino, como os espíritos explicam a Allan Kardec. Esse infinito que representa não ter fim, mas não infinito na grandeza de Deus sem princípio, meio e fim. E então essas mensagens plenas, profundas. Por quê? Porque quando nós não conseguimos aterraplanar as nossas entranhas psíquicas, essas verdades nos faz exaltarmos as pontes. E nem mesmo usarmos pontes. Essas verdades nos convidam a sermos pontes. Medianeiros. E aí, naquele tempo de plena corrupção, não só política, socioeconômica, mas também religiosa, ele nos chama a novos costumes, a uma conduta, a uma conduta que, como se expressa o codificador da doutrina espírita de uma forma clara, de uma simplicidade, mas de uma clareza profunda. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É o convite crístico. Uma conduta retilínea, exemplar. A maior e melhor divulgação do cristianismo nada mais é do que o exemplo. É isso que nós vemos naquele convite que nos é feito pela doutrina, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega. Claro que Jesus tem consciência plena, tem, ele é uma consciência integral, de que nós não conseguiríamos, em uma só vida, ensabarcar um tesouro infinito. Mas não é porque nós ainda não temos a capacidade dessa mudança profunda, nessa pureza de costumes, nessa conduta retilínea e exemplar, que ainda não podemos nos considerar cristãos. Mas observe a advertência do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Há muitos cristãos sem Cristo. E no final do comentário, hoje, na lição de Emmanuel, ele mostra bem claro isso. A nossa responsabilidade. Não como seres religiosos, mas de religiosidade. Um movimento espiritualidade. De tirarmos de nós o grande processo transformador, flores. Somos ainda árvores. Mas a árvore jamais traduz a flor. A flor é totalmente diferente do que a árvore até então produzia, folhas e galhos. E ela vem de forma bela, frágil.
multifacetada de cores, de formas, de uma beleza imensurável. Muitas de uma simetria bilateral, outras desafiando a própria física das formas. Mas na grande essencialidade das flores, nós encontramos, pois, a fragrância. É o convite crístico. Nessas árvores sermos flores, porque nenhum fruto, ou raríssimos frutos, acontecem sem a floração. Raríssimos. Como observamos, principalmente aqui no Nordeste, a jabuticaba e a jaca. Mas na grande maioria, todos os frutos advêm das flores. Jesus, ele nos chama a atenção para as flores. Olhai os lírios dos campos. Sim, de onde ele nasce? Do charco, do lodo, mas de uma alvura ímpar, que nem Salomão se vestiu com tanta envergadura. E aí, então, essa sede, essa busca, esse anseio de toda a humanidade chegou. Chegou. E, evidentemente, rapidamente, observamos na Ásia Menor, na Grécia, na África, nas Gálias, em Roma, as pessoas falando dele. Da manjedoura à crucificação. Não, à ressurreição. Não parou na crucificação, onde muitos acreditavam, parou ali. Com muitos dos seus enviados, parou. Confúcio, Buda, Krishna e outros tantos e tantos, parou na sua morte. Mas ele, em sua autoridade, mostrou-nos, provou-nos a ressurreição, a vida após vida. Naquela época, ressurreição tinha o mesmo significado para os judeus hoje que reencarnação. Mas assim, logo se viu e se achou um tanto quanto difícil, porque muitos estavam divulgando, e evidentemente, quem tem sede e onde sabe que ali tem uma fonte, quem não vai, evidentemente, está até no instinto de sobrevivência e sobreexistência. E ali, então, na Ásia Menor até Roma, fluía. As autoridades do império pouco estavam ligando, mas, num dado momento, os apóstolos, dando continuidade nas pregações do que ele falava, eles notaram certos movimentos, como, por exemplo, que não estava muito de acordo com o quê? Com o patriciado. Qual? Livres somos iguais, tanto os livres como os escravos, tanto os patrícios como os plebeus. Opa, parou. Mas isso era 2000 anos atrás. Será? Será? A filha de uma ex-secretária minha do lar, o filho dela, uma vez, me pediu orientação. E ele disse, meu sonho é medicina. Eu disse, faça. Faça. Mas você faça. E ele entrou em medicina. Entrou negro, formou-se na Universidade Federal de Pernambuco, foi fazer residência na USP de São Paulo, passou, daí fez mestrado, doutorado e hoje faz parte de uma das maiores equipes de cirurgia no estado de São Paulo. Há pouco tempo atrás, ele chegou para mim e disse, obrigado. Eu disse, não agradeça. O sonho era seu, a vontade foi sua. E aí, como as coisas estão difíceis? Por quê? Não só para mim, mas principalmente para o chefe da equipe.
Porque eu me especializei num ponto em que ele, como cirurgião, e a idade que tem, não tem mais tanta habilidade manual, e sou eu que estou assumindo. E muitas das clientes dele me recusam a ser atendida por um negro nordestino. E ele contou o fato de uma delas foi fazer a cirurgia com um outro profissional, não se deu muito bem, e teve que ser novamente cirurgiada, e foi pelo negro. O patriciário não poderia ver com bons olhos, como muitas vezes nós não conseguimos ver com bons olhos essa comunhão, comunhão, essa, essa liberdade. Não, essa consciência. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Se não tem a consciência no processo da revelação das revelações, pela doutrina espírita, tem pelo nascimento. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E todos nós temos a mesma capacidade. Muitas vezes essa capacidade nem necessita de facilitadores. Ela já vem brotando de forma como um mestre nos mostrou. Um simples filho de carpinteiro. O patriciado, então, não podia ver com os bons olhos. Daí o martirológico. Evidentemente, aquela liberdade que se tinha de falar dessa boa nova notícia de alegria. A tradução do Evangelho, da palavra Evangelho. A boa nova notícia de alegria. Boa nova notícia de alegria. Evangelho. E aí passaram, então, a divulgar, a falar o caminho da fonte, onde iria saciar nossa sede. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ah, propagação. Engraçado que até hoje nós, espíritas, ainda estamos na catacumbas, só que as catacumbas abriram e os que estavam dentro da catacumba estão conversando conosco novamente. Pois é. E nessa propagação, nesse hino de esperança, e que desde a manjedoura, como vos disse, ao Gólgota, e no seu grande esplendor, a ressurreição, numa rapidez de relâmpago, encontrou então diante de si os seus advogados, como também os seus detratores. Mas, mesmo assim, segue adiante. E aí vêm as primeiras igrejas. As igrejas, evidentemente, elas começaram a nascer naqueles que estavam mais empenhados em estudar e viver com amor, com a dedicação, principalmente assumindo a vivência daquilo que estava após aprender. Ou seja, não era simplesmente o poço para se saciar, mas pegar um pouco d'água da fonte e distribuir. Com isso, esse hino de esperança se propagou de uma forma muito intensa diante da centralidade do Império Romano que favoreceu. Então, eles poderiam ir e vir, antes do martirológico, evidentemente, ir e vir para poder, então, assim, pregar mais facilmente. Essa unificação através da centralidade do Império Romano favoreceu e muito levar a boa, nova notícia de alegria do maior revolucionário, palavras de Emmanuel, o maior revolucionário de todas as épocas, sem armas. Exatamente. Além daqueles, levando mensagens de amor, tolerância, educação e aclaramento. Amor, tolerância, educação
aclaramento. Aclaramento. O que vem a ser aclaramento? Elucidação, esclarecimento, revelação, anunciar, aclarar. O Evangelho, a boa nova notícia de alegria, de uma simplicidade e uma grandeza inenarrável. Hoje, traduzido em todos os idiomas da face da terra. Mas aí vamos encontrar, pois, a revelação dos textos definidos. Mas antes desses textos definidos, a propagação, evidentemente, daí do cristianismo, na sua simplicidade e singeleza. Vamos tentar aqui acompanhar o pensamento de Emmanuel. A redação dos textos definitivos. Os cristãos, pois, trocavam cartas, trocavam mensagenzinhas de alto valor doutrinário. Mensagens essas de fraternidade, de amor. E aí vem uma advertência muito grande, que a posteridade não pode ou não quis compreender. Não pode, tudo bem. Quantas mensagens recebemos nas casas espíritas? Quantas? Quantas ficam nas gavetas? Quantas não dão uma mínima atenção a elas? Não, a gente só realmente acata essas mensagens dos grandes cristãos, dos renomados cristãos. E a gente fica simplesmente focado nesses escolhidos. E esquece que Dona Severina, seu Antônio, seu Benedito, Dona Quitéria, aquela mulher pouco letrada, recebe coisas maravilhosas que muitas vezes a gente não consegue compreender. E outra não quer. O que é que pode sair daquela pobre criatura? Se Jesus viesse hoje, a gente olharia para ele assim, o filho de um carpinteiro, como ali foi feito e até hoje é. O que é que sai de um simples carpinteiro? Até hoje, muitos estão dizendo, eu não sou cristão. Por quê? Por causa dos cristãos. Com licença, é uma verdadeira incoerência e congruência. Ser cristãos é uma coisa e o Cristo é outra. Se você não conhece Cristo, não pode dizer se aceita ou não aceita. Não pode aceitá-lo pelos cristãos. Porque nós cometemos erros. Nós cometemos equívocos. Quando não, má vontade. Ou como não, perversidade, permissividade, maldade, brutalidade. Vivemos o contrário profundamente do que ele nos diz. E quantas dessas foram, pois, guardadas, engavetadas, rasgadas no lixeiro após a reunião, sem um critério de análise, de estudo, e cada um trazer consigo uma chamada, como uma aula. Evidentemente, é necessário ver se os espíritos são de Deus. Agora também precisa saber a autoridade de quem está na observância. Muitas vezes não observa, não estuda, simplesmente julga. Então, muitas dessas cartas, a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Aí vem, pois,
aquele grande movimento dos evangelhos ou cartas apócrifas. Apócrifa. O que é? O que quer dizer, na realidade, a palavra apócrifa? Obra destituída de autoridade canônica. Obra destituída de autoridade canônica, como vos disse. Simplesmente elas não são estudadas, não são refletidas, foram simplesmente julgadas. E com que critério? O patriciado. Porque, com isso, ao observar, muitas das observâncias judaicas já estavam sendo infiltradas no cristianismo. Obras, como afirma, clandestinas. Clandestinas. Então, generalizou-se como um verdadeiro espantalho por todo mundo. Histórias escritas diversas, hipóteses incontáveis. Mas não. Tinha que estar dentro de um único critério, de alguns poucos homens. E olhe lá, que tipo de homens? Mas os sábios, materialistas, então, dos estudos das ideias religiosas, não puderam sentir a intuição. Aí grifa Emmanuel. Não puderam sentir a intuição, que a intuição está acima da razão. Isso vale um seminário. Não poderiam sentir que a intuição está acima da razão. Mais uma vez, falharam em suas mesmas exposições. E na apresentação com as grandes figuras do cristianismo. Quantas figuras, quantas coisas escritas, quantas histórias, quantas hipóteses foram simplesmente relegadas ao lixo. Por quê? Porque não está dentro dos critérios de uma instituição de poucos homens em relação relativa ao mundo. Mas a grandeza da doutrina cristã não reside nas circunstâncias de um evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Não. Está em sua beleza imortal. Imortal. Que está, então, irradiada em suas lições. Irradia. E aí a gente se perde em longos discursos de autenticidade. Autenticidade sobre Inácio de Antioquia, sobre Paulo de Tarso. A letra mata, o espírito vivifica. Se ele existiu ou não existiu, o que é que está escrito? Por favor. Quantos espíritos anônimos ou dão pseudônimos, como o próprio codificador da doutrina espírita usou pseudônimo. Quantos sabem o nome do senhor Allan Kardec? Pouquíssimos. Principalmente aqueles que não são espíritas. Quantos não são espíritas e conhecem Allan Kardec? E não sabem que a verdadeira identidade, o nome batismal dele foi Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então, está em sua beleza imortal. De onde veio? Como você se chama? Não sei. Eu não quero dizer. Não disse. Quando o médium Chico Xavier
observou aquela entidade que estava ali a conversar com ele. Disse, mas eu preciso identificar você, identidade, tem uma identidade sua. Ele disse, qual é o nome desse rapaz que está dormindo ao seu lado? É meu irmão. Qual é o nome dele? André Luiz. Pois me chame. Pronto, André Luiz. Que pode ser um Inácio da Antioquia. Pode. Pode ser um Paulo? Pode. A intuição tem de marchar à frente da razão. Novamente. 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 Emmanuel chamando-nos a atenção. Mas uma vez. Mas uma vez. E aí, Emmanuel nos chama a atenção de Paulo. Um desbravador. O Espírito do Cristo. Aquele que havia acabado de assassinar Estevão. Passando por uma prova dolorosíssima, o irmão da sua amada deixou-o profundamente confuso. Como é alguém que eu tanto amo, ama alguém em que eu ceifo sua vida? Desespero. E o desespero dele tornou-se raiva. Ele disse, foi em nome desse crucificado que eu estou vivendo tudo isso. Mas agora não mais. Opa, o negócio ficou difícil. E ficou mesmo. E agora? Agora, nada mais, nada menos do que ir adiante. Ele cego foi adiante. Uma única pergunta. Uma única pergunta. Uma única pergunta a um ser claro e evidente. A um ser que estava servindo a Deus de forma cega. Mas tinha nele o orgulho, a vaidade, a soberba. Mas tinha amor. Amor primitivo. Primário. Mas tinha. Uma única pergunta. Quantas vezes fizemos essa pergunta a nós? O que o Cristo tem a nos perguntar? O que o Cristo quer de mim? O que o Cristo poderia me perguntar nesse dia de hoje? Silvio, Silvio, por que me persegues? Silvio, Silvio, porque falas coisas que eu não falei? Porque dizes coisas que eu não disse? Porque fazes coisas que eu nunca fiz e nunca orientei? Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi esse ponto, a reflexão profunda. Tirou-lhe, pois, a visão do mundo material para que focasse unicamente, ecoando em sua mente, por que me persegues? Por que eu me entrego a esse vício? Por que eu minto tanto? Por que eu odeio? Por quê? Por que de tanto orgulho? Por que de tanta maldade? Por quê? Por quê? Se tu segues a um Deus de amor, eu já mostrei esse Deus de amor e tu não queres ver, estás atrelado, agarrado a um hábito antigo de ser. Mas ele foi pleno. E aí ele, espírito luminoso e enérgico do Paulo de Tarso,
ao exercício do seu ministério, levou aos 4 cantos do mundo conhecido. Um elemento da universalização crística. Sim, a universalização crística. E aí levou principalmente aquelas pessoas em que até então o cristianismo estava fadado a ficar naquele ciclo das pessoas que conheciam Deus. É muito fácil falar de espiritismo para espíritas. É muito fácil falar de cristianismo para o cristão. Muito fácil. Mas falar de espiritismo, falar do Cristo, falar de Deus para ateu é difícil. Como difícil foi Jesus chegar e mostrar uma boa nova, mas não foi qualquer nova, não, uma nova. Como fez referência ao seu primeiro milagre. A água para o vinho. A água simplesmente para a essência, a alma da vida. Tudo que ele nos trouxe, o caminho, a verdade e a vida, tudo. Não o ter, mas o ser. Não é eu tenho, é o caminho, eu tenho é a verdade, eu tenho é a vida. Não. O eu sou é o caminho, o eu sou é a verdade, o eu sou é a vida. Porque quando Emmanuel nos fala do maior revolucionário, não é uma revolução coletiva, é individual. Porque todas as revoluções coletivas foram fadadas e estão fadadas a morrerem. Porque tem que cada indivíduo viver o processo transformador. E aí, como ele mesmo nos coloca e nos concita, a educação, o amor, a educação, o aclaramento. Ah, sim, sim, evidentemente. E ali estava. Ele foi, expandiu. Uma influência providencial. Providencial. Uma vez, eu era bem jovem, uma vez eu estava falando sobre o Paulo, e eu disse, ele já estava pronto. Já estava apto. Apto. Faltava lapidar. Ele já estava aberto. É necessário estarmos abertos. Como é que você pode ter uma consciência fechada ou não aclarar? Uma consciência linear, focada num só ponto? Jamais você considerará o cristianismo na sua grandeza. Jamais. E ali, então, quando ele expande seu estado de consciência, aí ele consegue conceber o cristianismo. Ele vê, e ele se vê o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus não nos mostra nenhuma realidade externa na realidade. O reino dos céus está em vós. Ele nunca busca e achareis, não é lá fora, é dentro. Quantos têm o conhecimento lá de fora, mas não tem um conhecimento de si mesmo, fadado ao quê? Muitas vezes a quê? A ser incoerente e congruente a tudo aquilo que estudou e fez. E ele foi e levou para aqueles ateus, aqueles que nem conheciam Deus, não conheciam amor, não conheciam absolutamente nada. E aí vem então Emmanuel nos traçando após esse abrir o caminho, esse abrir espaço para os gentios. E um dia Jesus chama o espírito do seu discípulo mais novo, João, que já estava velhinho. Interessante, quando eu estive na ilha de Patmos, eu tinha esquecido, né?
de Patmos em relação à história do João Evangelista. E de repente, uma moça falando lá em espanhol, eu prestando pouca atenção, estava olhando toda a paisagem, na ilha de Patmos, na Grécia. E aí quando eu li assim, que é isso? É um túmulo. Aí quando eu li, eu disse, vixe, um bom pernambucano, vixe, olha quem está aqui, olha quem está aqui. Quando eu li, João Evangelista Jaz, nesse local. Eu digo, gente, olha onde o homem está. Meu Deus, me deu uma emoção profunda. E aí Jesus leva ele ao mundo espiritual. Apocalipse. Revelações. Revelações. E João vê coisas maravilhosas. E vê coisas muito tristes. Sendo João chamado ao espaço, ele então começa a ver coisas que ele não compreenderia. Como se nós fôssemos levados a ver há 2000 anos adiante e víssemos uma máquina que nunca tínhamos visto aqui, víssemos uma energia que nós nunca conhecemos aqui na Terra, o que é que diríamos? Agora há pouco tempo, vários países uníssonos estão trabalhando profundamente numa máquina para gerar um sol artificial. O mesmo processo que o sol faz para brilhar, essa máquina está sendo feita. Se eu olhando essa máquina e eles me explicando tudo, e eu acompanhando que então do hidrogênio ali focado dentro da pressão torna-se o hélio e há a combustão, ótimo, eu entendi essa máquina, mas se eu tivesse saído dos anos 70 e tivesse me mostrado tal coisa e dissesse, vai acontecer isso, eu digo, o que é isso? Eu ia simplesmente narrar com os olhos o que eu vi. Como tem um momento no Apocalipse em que diz, virá uma carruagem de fogo sendo puxada por centenas, milhares de cavalos. Evidentemente, ele só conhecia o cavalo, a biga, a triga, a quadriga. Biga, a triga, a quadriga. E ali, de repente, vê algo, um objeto de fogo, porque reluzia a luz do sol, que tinha consigo como uma cabeleira de mulher, uma asa, em que cospe fogo, em que se transforma em cogumelos. Uma das leituras, observamos claramente, tacitamente, o quê? Um avião arremessando a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Que felizmente ou infelizmente hoje se sabe que desnecessariamente. Por quê? Não só porque não é dessa forma com guerra que se chega à paz, mas porque o Japão já tinha se rendido. O Japão já tinha se rendido. Mas aí então o Espírito de João recomenda ao Senhor que em seus conhecimentos ao planeta como advertência, que poderíamos chegar àquele fim colimado que ele observou, ou não. Ou não. A todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimo transmite aos seus discípulos advertências extraordinárias do Apocalipse. As guerras, as futuras nações, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas. Estou lendo agora, do livro A Caminho da Luz. Do comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadas entre vistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece a visão de um mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma. Simbolizada na besta vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 anos. Perdão,
42 meses. Foi mais ou menos os cálculos que ele fez de temporalidade. Acrescentando que o seu número era o 666, 666, Apocalipse 13, 5 e 18. Capítulo 13, itens 5 a 18. E 18, perdão, não a 18. Examinando a importância desse símbolo naquela época, seguindo o rumo certo das interpretações, a gente poderia refletir da seguinte forma como nos convida Emmanuel. Se cada mês, são 42 meses, se cada mês, desses 42 meses, cada mês, nós pudéssemos tornar como sendo 30 anos, cada mês de 30 dias, ao invés de termos 30 dias, cada mês tivéssemos 30 anos. Em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos. O alvorecer da Idade Média, a Idade das Trevas. Justamente o período compreendido entre 610 e 1870. Exatamente isso. 1260 anos. A época em que ali o papado se consolidava. Se consolidava. Após o imperador Focas, em 607, o decreto de infalibilidade papal foi lançado. Vamos agora a alguns estudos. Alexandrino Ário. Alexandrino Ário, ele trazia consigo documentos, estudos e experiência e testemunho dos primeiros cristãos, em que ele trazia a verdade de que Jesus não é Deus. Nessa época reinava o Império Bizantino, mas ali, Alexandre da Macedônia, ele, da igreja, não aceitava de forma alguma essa proposta de Alexandrino Ário, em que ele chamou aqueles cristãos que reconheciam essas verdades que Alexandrino trazia consigo, Alexandrino Ário, e tinham essa certeza de que Jesus não era Deus, tornou-se então um grande movimento contra o arianismo, aqueles que tinham consciência de que Jesus não era Deus. E aí vieram os concílios. O primeiro concílio foi em Jerusalém. Depois, nesse concílio, nós obtivemos, então, o Ato dos Apóstolos. Mas teve o concílio de Niceia de Bitínia, hoje Iznik, na Turquia. Eu estive em Iznik, na Turquia. E lá eu parei e disse, começou aqui. Evidentemente, houve um grande complô, havia ali a intenção, né, de um concílio, né, que esse concílio teve 21 assembleias. 21 assembleias. Mas o verdadeiro intuito, o primeiro intuito, era assassinar Alexandrino Ário. O único que testemunhava e trazia consigo documentado e presenciado afirmações dos primeiros cristãos em relação a Jesus não ser Deus. Isso mudou completamente a história. Porque os primeiros a se revoltarem, nada mais, nada menos, foram, pois o quê?
os muçulmanos. Não. Jesus jamais será Alá. E aí, uma barreira profundamente escancarada até os dias de hoje. Não. Jesus não é Deus. Quando eu estive na Turquia, meu objetivo foi conhecer a casa de Maria de Nazaré, em Éfeso. E o meu guia, ele perguntou a minha religião, eu falei, e ele perguntou, cristão, eu falei, e ele disse, por que vocês aceitam Jesus como Deus? Eu disse, mas eu não aceito. A doutrina espírita não aceita. Ele disse, como? Eu disse, não. E ele ficou interessadíssimo. E todas as vezes que a gente estava no ônibus, ele sentava ao meu lado para poder conversar sobre isso. E ele pediu livros meus que eu encaminhasse. E eu encaminhei livros espíritas em inglês para ele ler. E ele ficou maravilhado, maravilhado, porque ele abriu a porta para compreender Jesus, aceitar Jesus, porque era impossível ele aceitar Jesus ser Deus. Mas não foi só isso que encontramos nos dois concílios de Nicéia de Bitínia. Nas 21 assembleias foi tratada a divindade do Cristo. Segundo, a consagração de Maria, mãe de Deus. A retomada da Terra Santa. Olha a bronca. Olha o desvio. Olha a destruição. A ordem dos templários. O planejamento das cruzadas. A adequação da igreja aos tempos modernos. E aí vem a infalibilidade papal. Em Trento. Aí vamos a Trento. Concílio de Trento. 25 sessões plenárias. De 1545 a 1563. Lá vem bronca. Lá vem desvio. O príncipe da paz torna-se o príncipe da guerra. O Deus de amor torna-se o Deus antes do Cristo. Nem isso. É uma besta. Trazendo horror, terror, ódio. Aquele que é só amor. Inicia-se o século XVI. E aí, vamos encontrar a reforma protestante. E aí, o Concílio de Trento, ele então estava bem atento a essa reforma protestante. Que não queriam, por hipótese alguma. Eles eram contra a reforma. E esse estado de contra-reforma e os reformistas, nada mais, nada menos, gerou uma guerra de 30 anos. Em que metade da Europa foi morta. Nessa guerra de 30 anos. Dilacerada. Em nome do Deus de amor. Em nome do Príncipe da Paz. Terminando, pois, a guerra em 1648, chamada a Paz da Westfália. Westfália. Ali estava inserida, nesse Conselho de Trento, estava assumindo o poder das decisões nessas plenárias, nada mais, nada menos do que a Companhia de Jesus, os franciscanos, os dominicanos e os jesuítas. E daí surgiu também a Inquisição, o Index dos livros proibidos. Segundo estudos,
Os livros que a Igreja Católica Apostólica Romana queimou, guardou, escondeu hoje, muitos deles na Biblioteca do Vaticano, muitos estudiosos afirmam que se não houvesse, a Igreja Católica não houvesse tal, se não houvesse tal index dos livros proibidos, nós hoje estaríamos 2.500 anos mais adiantados. Ela nos tirou 2.500 anos de evolução. 2.500 anos. Evidentemente, o concílio de Florença veio depois do index do Lobrorum. O concílio de Torum, ano 1559, e a Inquisição. Mas vem então a Vulgata, a versão latina dos evangelhos apócrifos, proibido. Já eram considerados clandestinos, já eram considerados não atribuídos pela igreja, né? Ou não era destituído de autoridade canônica, mas agora era terrivelmente proibido. O tomismo, todos dentro da orientação de São Tomás de Aquino. O tomismo. No século XV também encontramos o Concílio de Florença, que mudou muito. Observem. No Concílio de Florença, que rubricou definitivamente a doutrina de Santo Agostinho em um inferno eterno. Faz muita diferença. Muitíssima diferença. E só hoje o Papa Francisco revisou. O Papa Francisco revisou esse Concílio de Florença no século XV, aonde ali foi instituído uma verdade irreal, uma inverdade que a gente parece os dias de hoje. Tantas inverdades que estão se tornando verdadeiras que a gente fica estonteado. O inferno eterno. Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Ser mais mesquinho, terrível do que nós pais, que jamais deixaríamos um filho eternamente sofrendo, no castigo eterno, sem poder sair dele. E o Papa Francisco revisou isso agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. A teologia do inferno não condena para sempre. Opa! E nós? Será que estamos nos livrando desta bestialidade? Será que estamos seguindo verdadeiramente o Cristo de amor? Será que estamos divulgando esse Cristo de amor, de bondade? Esse Cristo completamente devotado a Deus, o nosso Pai, que ele diz e afirma que nada disso é dele, a não ser a boa vontade. Porque tudo é o Pai que lhe deu. Deu na condição de simples ignorante, como todos nós fomos criados. E que ali ele cresceu, e ao crescer ele está a nos revelar verdades que nos farão crescer. E nós preferimos colocar a fenda nos nossos olhos e não ver a grande realidade. E pior, nós estamos voltados profundamente a coibir aquelas pessoas que querem ver, dificultando, não, destruindo
Pessoas que trazem a verdade, mas não aquela verdade. Aí vem aquele retorno do poder, o poder físico. E não o poder do amor, não o poder da paz, não o poder da humildade. Isso sim que chocou a todo mundo e choca até hoje. Uma criatura condenada à morte. E o silêncio foi o maior grito, a maior mensagem ouvida em toda a terra. O silêncio daquele justo perante a ignomínia de todos os tempos. Que o cristianismo é livre e profundamente libertado. Não tem proibição de interpretação no cristianismo. Não há. Ele não disse que as pessoas deveriam interpretar dessa ou daquela forma, como muitas, a grande maioria das religiões ou das doutrinas. Não. Quantas religiões nasceram em que ali os seus profetas, os seus fundadores, se fizer isso aqui e for dessa forma diferente, terá tal castigo, será aquilo, que a própria Igreja Católica Apostólica Romana assim o permitiu. Assim o permitiu. E ali, diante da infabilidade papal, o que era dito, era Deus que estava dizendo. E aí, como reflexão profunda, Emmanuel nos revela, e que é interessante, quem for estudioso, que procure fazer essa contabilidade. Quanto ao número 666, sem nos referirmos a interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que o Papa ele tem dois nomes oficiais, que é o Sumo Pontífice da Igreja Romana, que usa os títulos de Vicarius Generalis Dei Interris e Vicarius Filii Dei e Dux Cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Basta simplesmente a você pegar, pois, e fazer um jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal. Em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação 666. 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para o destino da humanidade terrestre. O que estamos fazendo? Principalmente nós, espíritas, que estamos vivendo a revelação da revelação. É uma responsabilidade muito grande. Grandíssima. Não é privilégio, é responsabilidade. O que estamos fazendo dos livros? Quantas pessoas estão adulterando ou adulteraram mensagens? Algumas delas, para que cristãos e protestantes aceitassem as mensagens obtidas. Aí foram retiradas algumas coisas dos espíritos, que disseram ali uma grande verdade, não, mas retirar, por quê? Para se comercializar melhor os livros. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ah, mas o movimento espírita precisa se modernizar. Foi um dos processos das encíclicas no concílio.
atualizar para os tempos modernos. Claro. Francisco de Assis veio com a missão de mostrar que se pode viver no cristianismo lipsi verbi, sem nada possuir, a não ser o amor. Em todo o seu esplendor, de todo o ensinamento que ele nos deu. E ele mostrou, ele provou. Ele provou. E vieram 200 com ele provar. De Joana d'Arc a Antônio de Pádua. 200. Todos eles trazendo e mostrando claramente aonde Francisco chegou, existia o Papa mais poderoso da Igreja Católica Apostólica Romana, Inocêncio III. E ele ali, o mínimo. Até em sonho mostrado ao Papa, que abismado via aquele pobre mendigo segurando a igreja em suas costas. Segurando, dizendo, é hora da grande transformação. Transcender a forma. Não é isso. É isso aqui que eu vos trago. Não é isso que vocês estão dizendo e fazendo. Quantas vezes já foi chamada a atenção? Quantos? João Hus? Quantos na ciência, na religiosidade, na filosofia, chamando a atenção dessas verdades, chamando a atenção à nossa responsabilidade. E nós, o que estamos fazendo do seu caminho, o que estamos fazendo da sua verdade, o que estamos fazendo da sua vida, porque ainda não é nossa. É muito fácil dizer o caminho, a verdade e a vida lá, nele, mas não em nós. Sim, o eu sou é o caminho. O eu sou é a verdade. O eu sou é a vida. Enquanto nós não formos o caminho, não formos a verdade, não formos a vida, nós iremos capengar, nós iremos deturpar, nós iremos colocar as nossas mazelas no que há de mais puro que a humanidade já conheceu. Nenhuma verdade, nenhuma vivência se florará até que a Terra consiga, pois, atingir a condição de ser um mundo de espíritos puros. Se é que na Terra iremos estar. Se é que a Terra, ou nela, vamos estar, ou ela sobreviverá. Muitos já estão a caminho. Pleno. Nós estamos na retaguarda. Há muitos cristãos sem Cristo. É necessário, mais do que nunca, assumirmos a nudez necessária para poder vestir a túnica nupcial. E ouvir Maria de Nazaré novamente dizer, quando Cristo manda buscar as vasilhas, porque ela pedia vinho, que ele decidisse fazer alguma coisa, que ele pudesse ajudar de alguma forma. Ele diz, manda buscar. E ali ela diz, faze tudo o que ele disser. O primeiro milagre. E ele disse, não é minha hora. Mas ali se fez a hora. E ali ela, inspirada por Deus, ela diz, faze tudo o que ele disser. Fizemos tudo errado. É necessário. É imprescindível fazer tudo o que ele disser. Obrigado a todos. Eu estou sem me ouvir, Fernando. Sim. Muito obrigado, senhor, pela abordagem. Foi uma extensa revisão até o momento atual.
É interessante quando você fala sobre a Idade das Trevas. A Idade Antiga, ela vai do século I, né, até 647. Em 647 começa a Idade Média. E a Idade Média vai de 647 descer até 1647. Esse período de 647 a 1647 foi a Idade das Trevas. São 1000 anos de dominância, de arrogância, né? de obstruir a ciência, de forma que a ciência rompe com a religiosidade, porque os mosteiros, principalmente os beneditinos do século I, foram as primeiras universidades. Emmanuel, só interrompendo um pedaço, Emmanuel nos diz um período de 1260 anos. Né? 1260 anos é o que ele nos revela. É, 1260 anos. é assim, tem historiadores, o Julien Bochet, que é da Universidade de Paris, 4, eu li recentemente essa obra, ele considera 1000 anos, né? É. Mas, Pelos, obviamente, eu pelos tenho, cálculos que Emmanuel faz aqui, pela leitura, né? Dos eu 42 tenho que ficar meses, com cada Emmanuel, mês né? 30 anos, dos 42 meses, se contarmos cada mês, nos 42 meses, de blasfêmia e de grandeza do Apocalipse, da besta apocalíptica, então cada mês durará 30 anos, em 30 vez de anos. 30 dias, obtendo 1260 anos, a É, revelação do é, Emmanuel. enquanto que esse historiador francês ele descreve a nível, obviamente, material nosso, né? Emmanuel tem os acordes superiores, né? Ele tem acesso A e, obviamente, leitura do Apocalipse, né? Dessa é, leitura apocalíptica. então, basicamente, o que você falou nos remete também ao movimento espírita. E que hoje, E, Fernando, hoje a gente observa certos costumes medievais. A gente hoje vive certas verdades medievais, no mundo inteiro. Infelizmente, com os nossos irmãos da África, agora o refluxo de muitos vivendo no Oriente e na África, querendo entrar na Europa, coisa que eles foram invadidos. É o refluxo, né? Invadimos eles antes e agora eles estão vindo novamente à Europa, reclamando que tiramos dele no passado. é, exatamente. Ainda Basicamente, estamos, ainda estamos nesse fluxo e refluxo da Idade Média. é, mas há uma tendência dentro que, obviamente, não recebe apoio da FEB, mas há uma tendência dentro do movimento espírita de fazer uma transformação. Olha, há anos atrás eu recebi 2 volumes de um escritor de Brasília e ele mandou para mim autografado o novo livro dos Espíritos, revisado por ele. Né? Então a gente vê que o fenômeno obsessivo ele vai de forma sutil, né? Pegando aquelas pessoas com vaidade acima dos limites, e o indivíduo não vê e fascinado por uma ideia de corrigir Kardec, né? E ele lança algumas ideias que não têm nenhum valor além do que a doutrina foi escrita, né? A doutrina nunca negou o fato de estar ao lado da ciência e que se a ciência demonstrasse algo que a doutrina estava errado, Kardec disse que ficaria com a ciência.
Acontece que até agora a ciência não mostrou. Ao contrário, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, a primeira questão é: existem espíritos? E a resposta de Kardec: o fato de que a humanidade pergunta se existe espírito demonstra a ignorância que essa mesma humanidade tem em relação ao mundo espiritual. E a gente vê que Herculano Pires, numa obra muito interessante chamada Introdução à Filosofia Espírita, diz o seguinte, que as nossas relações, que ele chamou de meta-sociais, baseado em Charles Richer, na França, do século metade do século XIX, quando criou a metapsíquica, elas explicam tudo. Que as nossas relações com o mundo espiritual, que a ciência ainda não conseguiu aceitar, mas vai ter que aceitar, porque o perispírito, que é o modelo organizador biológico, vai ser fotografado, tal como a máquina Kirlian fotografou a Áurea. Então, quando você descobrir o perispírito, que é o modelo organizador, e que a doutora Marlene nos dizia que é o nosso cartão de visita, o perispírito é o cartão de visita. E é no perispírito que você vai encontrar todos os fenômenos de emancipação do espírito que vão estar contidos no capítulo 8 do Livro do Espírito. Existe hoje uma máquina na Rússia em que é tirado a corpo inteiro a foto Kirlian. Né? E essa foto lá, né? Começou aqui no Brasil. Um padre no Rio Grande do Sul, ele adaptou uma máquina fotográfica em que tirava a foto Kirlian, em que tirava a fotografia da aura. Mas aqui, infelizmente, não se deu muito exatamente. Ninguém deu importância. Santo de cada faz milagre. Mas na Rússia, então, e hoje tem essa máquina em que não é só o campo áurico que eles pegam, mas eles pegam algo mais intenso que eles estão procurando ver como denominar. E, evidentemente, é o quê? O perispírito. Porque está além daquela aura. Sabe? Está além daquela aura. E eles estão vendo algo mais, algo assim, organizado mesmo, não simplesmente uma energia assim, de luz, mas algo organizado. E aí eles param. Quer dizer, eles vão se adiantar e só depois de muito tempo que a gente vai receber, né? Certo. Você falou de coisas muito interessantes que foram aspectos dogmáticos. O pior dos dogmas que eu acho é exatamente Jesus Deus. Eles não conseguem destituir. Aí a gente vai ver na primeira questão, né, que Deus é o Criador incriado. Então, se Maria é a mãe de Deus, alguém criou, né, Deus. Exato. Mas, Fernando, o que eu acho também fortíssimo é um index dos livros proibidos. Estudiosos dizem que são 2.500 anos, no mínimo, em que a humanidade estacionou. Você tem uma amostra disso naquele filme de Humberto Eco, O Nome da Rosa? O Nome da Rosa. Aquele filme foi rodado em 1125. O período em que o filme é rodado é 1125. É o pior período das trevas, onde toda a biblioteca de conhecimento humano estava presa nos mosteiros e era proibida a humanidade. E os cientistas, foi aí que houve, então, a grande ruptura entre a ciência e a igreja. Pelo amor de Deus. Se não houvesse essa ruptura, imagine como é que nós estaríamos hoje. Estaríamos muito pior. Pelo amor de Deus. A ciência, né? E a religiosidade juntas, pelo amor de Deus. Quer dizer, a gente teria uma antecipação da doutrina.
Em 2000, em 1.400 anos atrás, ou em Segundo. 1.400, em 1.600, foi o index foi em 1.648. É, Se houvesse, a gente teria veja, a doutrina viria já de forma completamente o quê? Mais avançada, mais intensa. Só é, faltava, quer dizer, se tem ali a religiosidade e a ciência, teria também o quê? A filosofia, lógico. Mas já a partir daí houve a grande ruptura. A gente só conhece alguns, como Galileu Galilei, né? Mas quantos foram condenados a silenciar? Quantos foram verdade. mortos? Quantas línguas foram retiradas? Quantas É, masmorras foram cheias desses grandes pensadores livres, é, trazendo as grandes revelações de Deus nosso Pai, que foi o quê? Proibido. é. Mas é Daí o isso, nome meu das irmão. trevas. São, Proibição da é, luz em nós. é, são 8h34, passamos um pouquinho, mas isso é bom. Lembrar a todos que na próxima segunda-feira eu vou manter informado a vocês, porque seria Júlio César, mas Júlio teve Covid recente. Eu não sei se ele terá condições. Então eu vou entrar em contato com Daniele, que ela está devendo uma aula, para ver se ela dá. Ou então Renato, se já tem condições. Em todo caso, eu manterei todos informados. Silvio, nós queremos te agradecer e, em seguida, pedir a você que faça a prece de encerramento dos estudos desta noite. Um grande abraço, fica com Deus. E agora vamos aguardar a sua palestra no sábado. Tá bem. Eu sou um trabalhador, sendo convidado, não tem problema, eu vou. Ótimo. Com certeza. Agradeço a você, agradeço a todos da região do Cariri, a todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, pela confiança e pela oportunidade que me deram de servir. Eu agradeço principalmente a ti, Jesus de Nazaré, que tu confias nesse pequenininho trabalhador teu. Todos nós, ousadamente, Senhor, ousadamente, estamos dispostos, ó Mestre querido, a quebrar os nossos grilhões de obscurantismo. E cada vez mais, Senhor, dar acesso à luz em nós. Para que possamos, Senhor, levar-te em espírito e verdade. Grato, Senhor, muito grato, por dar-nos a oportunidade de participar desse festim. Como, ou de qualquer forma, trabalhando. Mas que, em primeiro lugar, Senhor, recordemos que um primeiro movimento a elaborar é em nós. Porque senão só reverteremos dificuldades. Só iremos falar de equívocos. Iremos distorcer, Senhor. E afinando os nossos corações com as nossas consciências, o amor e a consciência na sabedoria. Nessa união, em nós, passaremos a ter mais responsabilidade na coerência dentro do que sabemos e vivemos. E não há motivo, não há possibilidade de equívoco. Como Jesus, tu, mestre amado, em nenhum momento se equivocou naquilo que tu fizeste e disseste. Nenhum. Nenhum. Oxalá, mestre, o quanto antes. Estaremos, pois,
pegando os nossos instrumentos e afinando, para que nesses instrumentos possa sair o som de acordo com a sinfonia, e que não iremos, Senhor, agravar ou retardar o dó, o ré, o mi, fá, sol, lá, si. Mas diante desses acordes, sermos fiéis à tua partitura, ó Deus nosso Pai. Ficarmos olhando o grande Maestro, Jesus de Nazaré, a não perdermos o ritmo nem a harmonia, para que toda a execução da sinfonia seja fidedigna à tua verdade. Grato, Pai. Grato, Jesus. Obrigado, meus amigos. Boa noite, gente. Muita paz. Boa noite, Fernando. Grande abraço, Ciro. Obrigado, um grande abraço a ti e na sua esposa querida. Tá. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigado.